Olá, amigos da TV, ela está começando mais uma edição do programa Nossa Gente. E meu convidado hoje é o professor Ademar Cordeiro. Ele trabalhou e ainda continua a contribuir aqui com o CEOPS da FURB para falar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui, mas também a trajetória de vida. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Obrigado aos ouvintes. Vamos lá conversar sobre um pouco da minha história, então, né? Bom, a sua história começa lá no interior de Santa Maria, na Boca do Monte. Começa numa região que hoje é conhecida como Quarta Colônia, porque os imigrantes que da época foram para lá formaram uma região e o local onde que eu vejo, que eu morei até os 22 anos, chama-se Val Veronesa, porque as pessoas vieram do Verona, da Veronese lá e formaram um grupo lá. Era um povoado de 30 famílias onde que eu saí. E aí, daí que eu saí galgando níveis, né? E de lá eu cheguei a conhecer o mundo, né? Então foi um passo assim que eu dei muito grande, desde aquele interior remoto, lá do interior de Santa Maria, até o mundo que eu conheci no exterior. Santa Maria é uma cidade localizada no centro do Rio Grande do Sul e além do professor Ademar, né? Tem na história o Inter de Santa Maria no futebol, é uma cidade que tem uma das melhores faculdades do Brasil, Universidade Federal de Santa Maria. Infelizmente, o lado negativo, essa tragédia da Boate Kiss aí que vitimou muita gente, né? Exato. Então, Santa Maria era conhecida numa época lá, eram os ferroviários, uma grande ferrovia que era central lá do Rio Grande do Sul, que fica bem no centro, né? Tinha o exército, que tem 7 companhias de exército lá, que é muito grande, e tem a universidade, né, que era o tripé naquela época lá. Aí a ferrovia fechou, né? O exército continua, né? E ficou a faculdade como uma grandiosa. A Universidade Federal de Santa Maria, ela agrega toda uma região grande ali e tem cursos dos mais variados tipos e que congrega lá e desenvolve Santa Maria. E a tragédia que aconteceu foi exatamente com as pessoas que estavam se divertindo, que a maioria era universitário da UFSM, que estava lá. E aconteceu aquela grande tragédia que todo mundo sabe. Né? Pela importância da universidade, são estudantes de praticamente o Brasil inteiro que escolhem essa instituição, né, para se preparar para o mercado de trabalho. Bem, mas o senhor começou, como a maioria da sua geração, trabalhando lá na luta, contribuindo com a família, né? Ajuda aos pais. Eu era um ajudante da roça, vamos dizer assim, da época lá. Pegou na enxada? Peguei na enxada, na foice. Eu era um bom cortador de trigo, que era uma foice de cortador de lenha. E ali é uma região que na época era boa para a produção de trigo, né? Era boa, produzia muito, né? A gente produzia, era empresas familiares, quer dizer, só trabalhava a família. Nós éramos 8, né? Quer dizer, eu sou 8º, mas nós éramos em 11, né? Então eu era o 8º da família. Dos filhos, numa família de 11 pessoas. E nós ajudávamos os pais, né, na lida da roça, nós plantávamos fumo em corda, que era o dinheiro que vinha, né, para comprar as coisas que precisava. Precisava o açúcar, o café, alguma coisa, né, roupa, né. E o resto a gente produzia tudo, né, porque nós produzíamos o milho, a galinha, o porco, tinha uma vaquinha de leite, né. Então, para comida, eu plantava o trigo, para fazer o pão, então nós tínhamos de tudo, a alimentação nossa dos italianos era farta, né? Você come bem em casa de italiano? Eu lembro que tinha 12, 13 tipos de comida em casa, né? Para que tanta variedade de comida? Hoje eu faço, para os meus filhos, eu faço dois tipos de comida. Naquela época era grande fartura, né? Mas o produto não valia muito naquela época. Tu tinha bastante fartura, mas não valia tanto, né? Mas a gente passava bem, né? Porque comia à vontade, né? A cultura da época também era mais isso, para a sobrevivência, o bem-estar da família. Exatamente. E a polenta, né? A grande polenta com ovo frito, com queijo, com salame, né? A polenta era diária, foi aquela panela grande para 11 filhos, né, que tinha, né? Com a mescla mexendo. Eu lembro disso, com a minha mãe fazendo
todo dia fazia aquela E grande quando polenta. aprontava, o pai falava, te chapo em te fio da polenta. Na hora de cortava a polenta com Sim, fio. com fio, fazia o seu fiozinho, cortava. No outro dia, porque ela durava da noite e no outro dia também. No outro dia era brustulata, né? A brustulata em cima da chapa do fogão, né? Essa era Com gostosíssima. salame frito Com salame e um frito. copo de vinho, vou te contar, né? Ah, nossa, Bom. bons tempos. Então, agora, e a escola? Imagina aquela escola do interior, né? Então, eu morava a 100 metros a igreja, que é uma escola, ficava só subir uma subidinha de 50 metros, eu estava na escola. Morava praticamente junto da comunidade. Junto da comunidade, ali a gente ia até o quinta série, né? Depois aí não tinha mais escola. Os meus irmãos, por exemplo, mais velho, teve dois que estudaram, os outros quase não estudavam, né? Então eles tinham que estudar para padre, porque não tinha outra opção. Para sair de lá daquela comunidade, então tem muita gente que foi estudar padre, para sair de lá. Na minha época eu já peguei um ônibus que tinha, ia até a cidadezinha que chama Faxinal do Soturno, fica a 10 quilômetros. Então eu trabalhava de dia, chegava em casa às 6 horas, 5h30 da tarde, tomava um banho rápido, ia pegar o ônibus e ia estudar em Faxinal, que fica a 10 quilômetros. À noite e voltava de ônibus, chegava em casa, era 11 horas da noite, né? Então foi esse que eu fiz o ginásio, que na época nem o científico. Depois eu passei no vestibular de Santa Maria, na Federal de Santa Maria, eu passei em Ciências Contábeis. Aí eu fiz um ano e o pessoal assim, eu era bom na matemática, né? E o pessoal assim, pô, por que tu não faz engenharia? Tu faz Ciências Contábeis aqui, tu é bom em matemática, assim que tire uma prova, tire 9,8 e a outra também quase 10, né? Aí eu gostava mais da engenharia, né? Aí realmente eu fiz vestibular para Santa Maria e fiz para Pelotas. Aí eu passei em Pelotas e fui para Pelotas estudar. Na Católica? Na Católica de lá. E eu lembro que Também é uma referência, né? É uma referência, a Católica de lá é uma referência no estado, né? Muito boa a faculdade. No curso de medicina, O curso então... de medicina tinha todos os cursos, engenharia, medicina, Mas odonto. medicina era uma referência, acho que ainda é uma das Ainda referências. é referência a medicina. Bem, e aí concluiu engenharia civil. Aí eu concluí engenharia civil, aí eu parei, fui procurar emprego. Tem meu currículo embaixo do braço, fui procurar emprego. Na época o Brasil quebrou também, como estava quebrado agora. Mas que época era essa? Foi em 81 que eu... Não faz tanto tempo assim também. Não, né? mas na época porque o Brasil cresceu muito na década de 70. Eu me lembro que o presidente era o João Figueiredo. Exatamente. Nós cantávamos aquela canção Fora Figueiredo, Fora Figueiredo. Mas um pouco antes a gente cantava Coração de Estudante, né? Também, né? Então eu peguei o crédito educativo, foi o primeiro crédito educativo que saiu na época. Então eu não paguei nada para a universidade, apesar de católica, porque eu não tinha condições de pagar, né? Eu recebi o crédito educativo, por isso que eu mudei de faculdade também, por causa que houve... Sorte sua, porque na época era um desafio passar no vestibular, o cara tinha que ser bom e se manter, pagar, né? Porque não tinha tantas possibilidades como tem hoje. Sim, e depois a formação que eu tive, né, não era lá essas coisas, porque eu tinha que estudar só de noite, né? De dia eu trabalhava para ajudar os pais, então estudava de noite, não tinha um estudo que tem hoje, o dia fica o dia inteiro Ademar, o que tu fazia lá em Pelotas? Qual era a tua atividade lá, fora do horário de faculdade? Não, na faculdade, nos primeiros 3 anos eu só estudei, porque era o curso de manhã e de tarde, era para o período integral, era de manhã e de tarde, então não tinha como eu trabalhar. No 4º ano, aliás, me formei em 4 anos, era 5, mas eu consegui me formar em 4 anos, que era uma coisa também difícil, né? Porque tinha pré-requisito naquela época. E era muito difícil se formar menos que 5 anos. Mas eu tive sorte que teve dois concentrados, tipo curso de férias, que eu fiz. E aí eu antecipei com isso, claro, não reprovando a disciplina, eu consegui fazer em 4 anos o curso de engenharia civil. Então, no último ano, eu já trabalhei numa empresa lá de estagiário, numa construtora, que era construtora lá que eu tinha um amigo que também fazia engenharia, ele me conseguiu lá fazer um estágio na construtora. E os outros eu estudava de manhã e de tarde, então era só se divertir um pouco aos finais de semana, né? O resto era estudar. Se divertia assistindo os jogos do Grêmio? Também é do Grêmio, né? Bom, o Grêmio é o meu time do coração, então... Porque o Grêmio jogava lá, jogava, no Bento Freitas, na Boca do Lobo. Brasil. Já fui em umas partidas lá no Brasil de Pelotas. A torcida chavante lá é forte. Era o Brasil de Pelotas que era o mais forte, lá eu ia Ela em tem umas 3 partidas. times, né? O Brasil, o Pelotas e ainda o Farroupilha. E o Farroupilha.
E nós jogávamos futebol de salão, né? Toda semana nós tínhamos um grupinho lá de amigos que nós jogávamos, então, o futebol de salão na época lá. Ô Ademar, e como é que aconteceu essa tua vinda aqui para Santa Catarina, para Blumenau? Pois é, então quando me informei que falei que eu fui, botei o diploma embaixo do braço, fui procurar, eu fiquei um ano, aliás, eu fui até para Brasília, eu tinha uma irmã que morava em Brasília, eu fui para lá, trabalhei lá 4 meses em Brasília. Depois eu não me adaptei ao clima de Brasília. Eu ficava com a garganta toda inflamada, por causa da secura de lá. Aí eu vim embora, e aí eu disse, por que eu vou fazer? Eu vou entrar numa pós-graduação. Aí eu procurei a URGS, né? E aí eu fui para a URGS fazer uma pós-graduação. E aí antes eu comecei até num outro curso que era estrutura. Fiz um ano, também não gostei, troquei para recursos hídricos. Demorou para achar o caminho? Demorei um pouco para achar o caminho. Tu vê o caminho? Eu fui para ciências contábeis e eu troquei. Fui para engenharia civil. Fui para a estrutura, eu troquei, fui para... Mas a chave da vida é ter a persistência. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus filhos também. Na vida a gente tem que ter persistência naquilo que tu quer, né? Não pode desistir nunca. Então, o caminho eu tinha que buscar, né? Aí eu entrei na faculdade de recursos hídricos, no mestrado de recursos hídricos, que é no IPH, Instituto de Pesquisa Hidráulica da Federal, do Rio Grande do Sul, e comecei a fazer o curso. Também teve um teste forte para entrar, era vários concorrentes, eu passei no teste também, a gente cursou. Eu terminei os créditos, quando eu estava na metade fazendo já uma dissertação, o meu orientador disse, Blumenau está tendo uma vaga lá, tu não quer te inscrever para lá? Aí eu peguei e botei meu currículo embaixo do braço e vim para cá. Que ano foi isso? Foi em 85. Vão lá, se vão mais de 30 anos, né? É, um bom tempo, né? Mas nós estamos aí, porque eu cheguei aqui em fevereiro de 86. Olha meus cabelos branquinhos já, né? Já caiu, já quando que tem, né? Estamos meio já. Então foi um tempinho passado, né? Foi logo depois da enchente de 84. Teve a enchente de 83, que formou o Projeto Crise aqui, como na história do Projeto Crise, né? Que formou o Projeto Crise. E em 84 veio a enchente, logo em 84, então foi depois da enchente de 84 que eu vim para cá, em 85. Vim para cá e assim, a vaga está garantida, pode mudar para cá. E aí, então, lá eu estava na área fazendo a parte de hidrologia, trabalhando no mestrado de hidrologia, e aí então eu vim para cá metade de 85. Comecei no projeto Crise naquela época. Professor, vamos fazer um intervalo e depois a gente vai aprofundar essa sua vinda para Blumenau e esse tempo, que já se foram 33 anos, né, de professor aqui na universidade e no CIOPS, que é o Centro de Operação do Sistema de Alerta em Blumenau, que já teve outra denominação no passado, e que nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que se faz aqui, extremamente importante para a população do Vale do Itajaí. Vamos ao intervalo. Fique ligado, porque logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Ademar Cordeiro, aqui da Universidade Regional de Blumenau, do CIOPS também. O senhor já está aposentado? Eu sempre falo que eu tenho uma aposentadoria, né? Tem gente que tem 3, 4 aposentadorias. Então eu tenho uma aposentadoria na FURB,
mas eu estou com um professor substituto chamado PSPS aqui. Já estou na terceira vez, porque o PSPS vai para 2 anos, né? Então eu estou na terceira PSPS. Eu fiz o final do ano, então eu tenho mais 1 ano e meio de FURB ainda no último PSPS que eu fiz. Então eu tenho uma aposentadoria, não estou aposentado da FURB, estou trabalhando. Mas continua aqui? Continuo, estou agora com 4 disciplinas no curso de Engenharia Civil, hidrologia e hidráulica, né? Essas disciplinas, eu vou dar agora 4 disciplinas. E aqui eu trabalho como horas de voluntários, aqui venho aqui ajudar quando dá enchente, mas eu estou aqui mais quando dá enchente, né? Então atuo aqui, faço previsão, tenho o Mário e o Dirceu, que são veteranos daqui, né? E eu venho aqui então fazer minha contribuição em épocas de chuvas mais fortes. Para que o nosso telespectador, muitos conhecem como é que é o trabalho, o sistema de vocês aqui, do CIOPS, mas como é que em época de enchente, como é que as coisas andam aqui para que a população esteja a par do que acontece? Nós temos aqui a coleta de dados, né, que nós temos 16 estações telemétricas, a gente chama, que ela colhe o nível e a chuva. Aí com essas informações, eu como hidrólogo, né, faço a previsão do nível do rio. Tem o meteorologista que faz a previsão do tempo, quanto vai chover ainda, tem a chuva coletada, que é um dado, o nível coletado, tem a previsão de quanto vai chover, e com essas informações eu faço a previsão do nível, então com o hidrologista. Bom, com essa chuva coletada, com esses níveis que estão agora, se vai chover mais 50 milímetros, quanto que vai dar o nível do rio? Aí essa resposta é o que dou. Essa média, bom, teve um tempo, né, que a gente acompanhava aqui, hoje tem um alerta blue lá na prefeitura, enfim, todo um sistema que ainda se mantém em parceria aqui com a FURB, mas teve um tempo, e aí você lembrou bem do Dirceu, do Mário Tacchini, né, dessa equipe, repito, de veteranos aqui do CIOPS, que tinha lá em Apiúna uma estação, aqui em cima outra, aqui no centro mais uma, e aí o pessoal ia lá na beira do rio, na régua, tanto de medição, valor X, né? Uhum. Aí vocês faziam o cálculo com base em cada estação? Como é que era? Eu quando cheguei aqui... E o detalhe, a informação vinha por telefone analógico, não é nada de celular que nem hoje. Vamos contar um pouquinho antes, assim, quando eu cheguei aqui era o projeto Crise, né? Depois do projeto Crise, aqui nesse ambiente que hoje é o CIOPS, já funcionava o CIOPS que era do DENAI, tinha o IPA, depois do projeto Crise virou o Instituto de Pesquisas Ambientais, que funcionava aqui em cima. E aqui era a parte mais da previsão dos níveis, fazia muita pesquisa, né? Toda a pesquisa era realizada lá no andar de cima. E aqui a gente coletava, então tinha 5 estações só. E não tinha, era por telefone, não tinha essa internet que tem hoje. Hoje é a evolução da internet, que você tem informações assim no mundo todo que chega em tempo real. Nós tínhamos uma coisa assim que chegava foto, uma foto por dia só do satélite. Hoje você tem a cada 10 minutos uma foto do satélite, né? Então nós tínhamos a previsão do tempo, uma foto por dia. E nível do rio tinha observador, né? O cara tinha que ir lá na régua lá, porque tinha 5 telemetria, mas poucas funcionava ainda, né? Só porque imagine, cidadão de bota de borracha, capa de chuva, guarda-chuva, e até a beira do rio, olhava o nível na régua, vinha até um posto onde encontrava, tinha o telefone lá, uma central, quando tinha, o telefone mais próximo ligava aqui para passar o dado. O observador tinha na casa dele o telefone, ele ia até lá, levava e media o nível do rio e voltava e telefonava para a gente. E era assim naquela época, a gente fazia previsão baseada em poucas informações, né? Hoje não, hoje você tem muitas informações, você tem 16 estações telemétricas funcionando, chegando aqui de hora em hora. E na hora que a enchente era maior, que o telefone não funcionava, teve uma época que entrou em ação o serviço da rádio amador, né? Em 83, 84. Eu lembro em 92, foi uma enchente que deu muito forte. Até no nível eu fiz a previsão e assim ela superou a previsão que eu fiz, porque choveu muito aqui em Timbó. Não em Timbó, nós tínhamos só um posto aqui em Timbó. Mas toda a cabeceira lá, eu lembro que choveu 100 milímetros aqui embaixo, lá em cima choveu 150.
E nós não pode, de onde que vem tanta chuva, né? No outro dia nós ficamos sabendo que tinha chovido o dobro da chuva lá em cima. Então como é que nós tinha poucas informações, né? De, o Ciopos errou a previsão, não sei o que nós prevíamos que ia chegar 8 horas, chegou a 6 horas, chegou 9 metros, né? E aí estava embaixo da cama do cara que já estava a 10 metros, deu 12,80 aquela enchente lá. Mas a gente tinha pouca informação e naquilo que a gente tinha que fazer milagre, né? E no outro dia que nós ficamos sabendo que tinha chovido muito nas cabeceiras. E aí era importante, eu fiz parte de algumas coberturas no rádio também, né? Que vocês faziam toda essa captação de dados, faziam a média, divulgavam, escrevendo num quadro verde, né? De hora em hora, e a gente ficava ali também por telefone analógico, passando essa informação do nível do rio, daquele determinado horário. Então era um trabalho assim, e era essa a forma de se informar e da população saber das coisas. O senhor falava das tecnologias modernas que estão aí. O que ajudou essas novas tecnologias? Agora, por exemplo, por que a gente acertou? A última que eu fiz grande foi em 2011, que deu também, aliás, deu o mesmo nível que de 92, 12,80. O mesmo nível. Eu cheguei a fazer previsão para 14 metros naquela, porque tinha previsão de muita chuva. Então, o que a tecnologia te ajuda? Hoje você tem informações de várias partes. Ou ainda, a ciência não conseguiu ainda, acho que ainda aí uma limitação muito grande, prever a quantidade de chuva. A quantidade de chuva, a tecnologia não conseguiu resolver ainda. Bom, vai chover 100 milímetros, chove 30. Chove 30, chove 80. Essa aí é uma limitação. Por isso, aonde cai essa chuva? E aonde cai, né? Nós temos 16 pontos, mas ela pode cair fora dos 16 pontos. Então, tem o radar hoje que é para fazer a cobertura da onde que está chovendo. A propósito, foi instalado no sul agora, o último, parece que Santa Catarina está toda ela coberta por radar. Ainda falta agora transformar isso na chuva, falta trabalhar em operacionalizar ele, né? Mas, enfim, é a tecnologia que está chegando. Então, o último é o radar que está chegando ali, que pode ajudar bastante nas próximas previsões. Então, naquela quantidade de chuva, tinha uma previsão que ia chover muito, né? Na época, depois ela foi para Brusque, até que choveu, né? Até o prefeito telefonou para mim, digo, tem uma previsão que o pessoal da IPAGRE está me mandando aqui, que tem uma previsão que vai chover 50 milímetros a mais. Aí de bom, temos que alertar, tem que mudar a previsão, né? Aí depois, quando eu vi que não chegou, nós baixamos para 13 metros de novo. Quando aquela chuva lá foi para Brusque, então nós baixamos para 13 metros, deu 12,80. Então, ela ajudou, comparado essa aqui com a outra, né, ajudou bastante, porque nós antecipamos antes que ia chegar o nível. A outra não, quando nós vimos o nível estava chegando, ainda não sabia de onde, né? Mas agora nas últimas enchentes, ficou provado que essas tecnologias aproximam do acerto da previsão, né? Sim, exatamente, por isso, porque nós temos mais informação, não é que nem aquela vez que tinham assim, 5 estações telemétricas e um EFAX, que era aí uma foto por dia. Hoje nós temos imagem de satélite, tem radar, tem muita telemetria, e isso aproxima mais a nossa previsão. É só em forma de alerta, porque a água vai subir, ela vai alagar, né? Não tem como. O nosso trabalho é de prevenção, né? Não é de controlar. Né? Controlar tem as 3 barragens que fazem o possível dentro do limite deles. Eles têm os volumes deles, eles armazenam um certo volume de água. Então o controle está nas barragens. Superado aquele nível, a água vem embora, não tem como mais o controle. O nosso trabalho é fazer uma prevenção que as pessoas saibam que a água está chegando para eles tirar os bens imóveis e salvar o que puderem, né? Então, diminui muito os danos, avisando a população que a água vai chegar. Nessa linha de raciocínio, 2008, acho que foi o exemplo maior de todos, né? Quando você fez a previsão, a água sobe, mas aí ninguém esperava os morros, né, derreter igual sorvete. Não, aí 2008 foi uma outra catástrofe totalmente diferente, né? Porque foi um sistema que choveu aqui, ele se formou aqui nas cabeceiras, nem choveu. Ele se formou aqui perto do litoral e a água vinha que a gente não sabia de onde. Nem nuvem, o radar aqui, o satélite não mostrava nem nuvem. Eu lembro que nós saímos daqui meia-noite e não ia chover muito, né? Pô, 1h30 o Mário nos acordou, choveu 70 milímetros. Digo, não pode chover em pouco tempo tanto assim, né? Mas pegou nós de surpresa e isso não teve nada que fazer. A nossa equipe aqui não preparou esse cenário.
esses mapas que aqui estão, eles fazem parte do cenário do trabalho do dia a dia da equipe aqui do CIOPS. E isso aqui é um pouco do trabalho que vocês realizam aqui, com esses mapas, com esses cálculos, né? Das cidades, de atenção, do nível, né? Do alerta, de quando é emergência. Sim, aqui atrás de vocês pega aqui, tem as estações, o mapinha das estações aqui que nós temos aí. Aqui nós temos os níveis, né, de alerta, de atenção, de emergência, né? E aqui nós temos aqui também está a telemetria, né, que nós temos dentro aqui. Então é o nosso trabalho aqui, o esquema, como é que deve funcionar o sistema de alerta, o sistema de resposta. Aqui uma imagem do satélite, né, que é onde que pega, onde que estão as nuvens. Lá no Rio ainda funciona a régua. Lá no Rio nós temos ainda nós temos os dois sistemas. Nós temos a régua e tem a telemetria. No caso que a telemetria falhar, ainda tem o observador para fazer esse serviço aí. Não foi? É um plano B. É um plano B. Ainda se mantém a régua e o observador. Porque a tecnologia, por exemplo, tu está em casa, cai um raio, pode estourar a telemetria na hora lá. Então a telemetria ela pode falhar, como um computador falha, né? E no momento que a telemetria não está funcionando, então o plano B entra em ação. Tu vai lá e lê o nível do rio. Ademar, passa para nós. Com tanto tempo nessa lida, como é que se explica? Tu conseguisse chegar a uma conclusão por que o Vale é vítima de enxurrada, de enchentes, deslizamentos? Bom, eu ensino um pouco isso para os alunos também de hidrologia que eu dou. É o formato da bacia. Por exemplo, vamos comparar essa aqui com a bacia de São Francisco, que tem até a transposição das águas. A do São Francisco ela é estreita e comprida. Então a água cai e ela vem se deslocando assim. A água que caiu no final, ela já passou quando a água daqui chega aqui. A nossa bacia é mais arredondada, isso tem aqui, ó. Ela é a forma mais arredondada. Então a água que sai aqui, ó, do Itajaí do Norte, ele chega aqui. A água que sai do Itajaí do Sul, ele chega aqui. E essa água que sai aqui, ela chega no mesmo tempo, em todos os pontos da bacia, chega aqui. A maré ajuda ou não? Não, a maré é só Mas quando ela sobe, ela ajuda a recuar aqui? Ela impede um pouco que a água entra. A vazão. Ela impede. Claro, a vazão está entrando, então tu levanta a maré, ela impede que entra, né? Mas ela não chega a causar uma flutuação no nível a mais aqui nas enchentes. Professor, o senhor está aposentado, continua trabalhando, mas continua estudando. Aliás, eu não contei depois do mestrado, né? Aí eu estava aqui na universidade, depois de alguns anos aqui, eu fui para a Itália fazer doutorado. Aí eu fui fazer doutorado no Politécnico de Milão, fiquei 4 anos lá. Aliás, aqui está a minha dissertação de mestrado, né? Tese, que a gente chama, né? Está em italiano, né? Previsão de piena em tempo real com um modelo distribuído. Previsão de cheias. Previsão de cheia com modelo distribuído. Então eu fiquei lá em Milão 4 anos estudando mais sobre a enchente, né? E lá tem o Leonardo da Vinci, né? Que é o meu grande ídolo, né? O Leonardo da Vinci foi um grande hidrólogo também. E a gente tem que pegar a percepção, né, das enchentes no tempo também, né? Com o tempo, fazendo exercício, dando aula, tu vai pegando a sensibilidade de como é que se comporta a bacia com uma chuva de 50 milímetros, né? Então, esse foi o meu trabalho que eu fiz aqui no Politécnico de Milão também. Depois de tanto tempo, o senhor continua apaixonado nessa área? Continuo apaixonado ainda, tanto que eu estou dando aula ainda, porque eu gosto dessa área de hidrologia, né? O senhor tem uma aparência jovem ainda. Qual é a sua idade, que vale a pergunta? Eu já passei aí dos 60, tem muita gente que não, né? Mas eu nasci em 53, então 64 já, estou quase noninhos. Mas tem muita coisa para ensinar aí para os jovens, né? Estou passando os últimos. Aqui também nós precisamos até alguém que venha novo para começar a renovar, né? Porque o Hélio está aqui, então se aposentando agora também. E eu também estou. Então nós precisamos renovar o CIOPS aqui. E vamos aí ver os concursos novos que saem aí para ver se venha mais gente a trabalhar aqui no CIOPS. Professor, eu queria falar mais alguma coisa? Não, era só isso que eu cumprimentar aqui do trabalho aqui. Não, eu estava vendo, aqui em Blumenau tem o Alerta Blue, né?
O Alerta Blue trabalha mais com as enxurradas ao redor e o Oceops trabalha mais com as enchentes. Então, um ajuda o outro e a população ganha. Exatamente. Um é complemento do outro. E a população que realmente leva os frutos, né, do nosso trabalho aí. Professor, muito obrigado. Stammi salute. Tanti saluti, grazie, prego. Ademar Cordeiro, professor, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente. O programa está terminando. Eu te convido para que você continue nos fazendo companhia aqui pela TVL. A todos, um grande abraço e até a próxima.